Olá, seus lindos! Seja muito bem-vindo nesse vídeo aqui. E ele é importante, viu? Sabe por quê? Porque ele é o quarto vídeo de uma série de 7 vídeos falando sobre a relação entre pais e filhos. Se esse é o quarto, quer dizer que já existem outros 3 vídeos já postados no meu Instagram e no meu YouTube. Então, se você não assistiu, vai lá no Franciele da Silper no canal do YouTube ou no Instagram para você conseguir ver os outros 3 vídeos que foram lançados antes desse. O de hoje é importante, sabe por quê? Porque eu quero falar um pouquinho mais dessa relação entre pais e filhos. Se tem uma coisa que impacta a nossa vida sobre a relação com os nossos pais, são as palavras que nós ouvimos ao longo da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Se tem uma coisa que nos impacta e faz a gente às vezes levar por anos, é a lembrança de algo que o nosso pai nos falava, ou que a nossa mãe nos falava. Isso tanto positivamente quanto negativamente. Por isso, pais, vocês precisam ter muito cuidado com o tipo de palavras que vocês usam para falar com os filhos. Principalmente quando são palavras que de alguma maneira definem eles. Como, por exemplo, você é desobediente, você é muito teimoso, você é muito agitado. Palavras que rotulam. É importante que você faça uma diferença nesses momentos em que você estiver corrigindo por meio das suas palavras. Procure sempre pontuar que o que não agrada a você é a atitude que o filho está tendo e não o filho em si. Quando você usa palavras como essa, que rotulam o seu filho, isso causa um impacto muito grande na construção desse filho sobre o olhar que ele vai ter sobre ele mesmo. Por isso, tenha muito cuidado com o tipo de palavras que você fala. Sabe por quê? Quando você fala algo assim para uma criança, do tipo, você é muito teimoso, você é terrível, não posso mais com essa criança. Quando você usa esses termos para falar com o seu filho ou para falar sobre o seu filho e ele escuta essas palavras, as crianças, elas ainda não têm a mesma condição emocional que os adultos têm de, ao ouvir algo, elas conseguirem separar, do tipo, ok, essa pessoa me falou isso, mas eu não sou assim. As crianças, elas não fazem isso. Elas anexam essas informações ao que elas pensam sobre elas mesmas. Então, pais, muito cuidado. As tuas palavras, elas podem estar construindo um ser humano, contribuindo para a construção de um ser humano feliz, que tem um olhar positivo sobre si mesmo, ou elas podem estar contribuindo para a construção de um ser humano que vai ter algumas inseguranças e algumas dificuldades de lidar consigo mesmo. E aqui nós abrimos uma porta para uma outra questão que eu vejo muito acontecer aqui no meu consultório. Muitos pais dizem para mim assim, Fran, mas na minha casa não era assim. Meus pais me tratavam assim. Eu nem sei muito bem essa história de ficar elogiando ou ficar potencializando o que o meu filho tem de positivo. E eu entendo, realmente, muitos talvez de vocês foram criados em lares em que não se tinha o hábito de demonstrar as emoções. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Hoje você já cresceu, você já é um adulto e você pode sim modificar esse seu comportamento. Se isso é difícil para você fazer sozinho, procure uma ajuda profissional, mas saiba que você não precisa ser refém e nem passar para o seu filho as consequências dessa educação em que faltaram palavras de apoio e palavras de motivação. E se tem uma coisa que nos motiva, se tem uma coisa que nos leva para frente, que nos impulsiona, é quando alguém demonstra ou deposita na gente confiança, credibilidade. Faça isso com o seu filho. Tenha boas palavras para dizer para ele. Sabe por quê? Porque palavras são bênçãos. Palavras, quando ditas no tempo certo, na hora certa, de uma maneira certa, essas palavras podem contribuir de uma forma incrível para abençoar seu filho e futuramente e a vida futura dele. Mas também as palavras podem destruir, podem ser maldição. Portanto, muito cuidado com as palavras que você tem utilizado nessa relação com o seu filho. Olhe para ele, veja o potencial que essa criança tem. Saiba que ele ainda talvez não é um grande médico, mas ele pode se tornar. Ele talvez não é ainda um grande professor, ou escritor, ou empresário, ou por que não, o presidente do Brasil, mas ele pode se tornar. Olhe para essa criança com o potencial que ele tem. Tenha boas palavras para dizer. Contribua de uma maneira positiva para que essa criança se desenvolva da melhor forma em um lar em que há aconchego e tranquilidade.
E se você não recebeu isso, acolha essa sua dor. Se você não consegue lidar com isso sozinho, procure ajuda, não se constranja para fazer isso. Mas lembre-se que as suas palavras, elas são importantes e elas farão diferença na vida do seu filho. Para e pensa nisso e eu tenho certeza que essa reflexão pode te ajudar muito a contribuir de uma forma muito positiva nessa relação que você tem com essa pessoa que é incrível e maravilhosa na sua vida, que é o seu filho ou a sua filha, tá bom? Um grande beijo para você, nós nos vemos na próxima semana, no próximo vídeo. Tchau, tchau!